Em um mundo de frieza e indiferença, quem esperaria que um simples pedido de uma criança faminta pudesse tocar o coração de uma das maiores celebridades do Brasil? Silvio Santos, o lendário apresentador e empresário, estava prestes a entrar em um restaurante de luxo quando foi abordado por Maria Eduarda, uma menina de apenas 9 anos que pedia restos de comida para seu irmão menor. Se você está assistindo agora, não esqueça de se inscrever no canal e nos contar de qual região do Brasil você nos acompanha. O que aconteceu depois desse encontro não apenas transformou a vida desta família humilde, mas também desencadeou uma onda de solidariedade que comoveu o país inteiro. Acompanhe-me e descubra esta história que nos lembra do poder de um pequeno gesto de humanidade. O sol de verão castigava as ruas de São Paulo naquela tarde de domingo. O Itaim Bibi, bairro nobre da capital paulista, exibia seu costumeiro movimento de pessoas bem vestidas circulando entre lojas de grife e restaurantes sofisticados. No entanto, nas esquinas e becos adjacentes, outra realidade persistia silenciosamente, como uma sombra que a luz do progresso econômico nunca conseguiu dissipar completamente. Maria Eduarda, ou simplesmente Duda, como todos a chamavam, caminhava com passos cansados pela Avenida Presidente Juscelino Kubitschek. Seus pés, calçados em um par de sandálias já gastas pelo uso, arrastavam-se pelo asfalto quente. Aos 9 anos de idade, Duda carregava nos ombros uma responsabilidade que não deveria pertencer a uma criança. Com os cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo improvisado e vestindo uma camiseta amarelada que um dia havia sido branca, ela procurava com os olhos atentos alguma oportunidade. Há 3 dias, sua mãe, Dona Cecília, havia perdido o emprego como faxineira em um escritório próximo. Em casa, o fogão permanecia frio desde a manhã anterior, quando consumiram o último pacote de macarrão instantâneo. Seu irmão caçula, Pedro, de apenas 4 anos, havia chorado de fome antes de adormecer. Foi esse choro que impulsionou Duda a sair sozinha naquela tarde, contrariando as recomendações da mãe, que havia saído em busca de um novo trabalho. Só hoje, mãe. Prometo que volto logo e trago alguma coisa para o Pedrinho, havia pensado enquanto fechava silenciosamente a porta do pequeno cômodo que compartilhavam em uma ocupação na periferia da Zona Sul. Ao chegar próximo a um restaurante italiano de fachada elegante, Duda sentiu o aroma irresistível de massas e molhos que escapava pelas janelas. Seu estômago protestou ruidosamente, lembrando-a do motivo de sua jornada. Respirou fundo, reunindo coragem para aproximar-se da entrada. Várias vezes já havia feito isso. Esperar que clientes saíssem para pedir alguns trocados ou, com sorte, conseguir restos de comida que seriam descartados ao final do dia. Foi quando notou uma movimentação diferente no local. Seguranças discretos posicionavam-se estrategicamente e alguns fotógrafos pareciam aguardar algo ou alguém. Um carro preto, elegante e com vidros escuros parou suavemente em frente ao estabelecimento. A porta se abriu e dele desceu um senhor de cabelos brancos, sorriso característico e postura inconfundível. Duda arregalou os olhos. Mesmo com apenas 9 anos, era impossível não reconhecer aquela figura tão presente nos domingos brasileiros. Era Silvio Santos, o lendário apresentador e empresário, acompanhado de 2 mulheres elegantes que ela não reconheceu, provavelmente familiares. Um impulso inexplicável tomou conta dela. Sem pensar 2 vezes, aproximou-se rapidamente, desviando-se de um segurança que tentou interceptá-la. Em segundos, estava parada diante do apresentador, seus olhos grandes e escuros fixos nele com uma mistura de admiração e desespero. "Moço, sobrou comida no seu prato? Meu irmãozinho tá com fome lá em casa." As palavras saíram de sua boca antes que pudesse censurá-las. Um silêncio momentâneo pairou no ar. Os seguranças hesitaram, incertos sobre como proceder diante de uma criança.
Os fotógrafos, percebendo a situação inusitada, prepararam suas câmeras. Silvio, que estava prestes a entrar no restaurante, parou e olhou para a menina com intensidade. Seu sorriso característico deu lugar a uma expressão contemplativa. "Como é seu nome, pequena?" perguntou ele, com sua voz inconfundível, abaixando-se ligeiramente para ficar mais próximo da altura dela. "Maria Eduarda, mas todo mundo me chama de Duda", respondeu ela, subitamente intimidada pela atenção recebida. "Duda", repetiu ele, como se testasse o nome. "Onde estão seus pais?" "Minha mãe está procurando trabalho. Perdeu o emprego faz 3 dias. Meu pai eu não conheço", respondeu ela, com a sinceridade característica das crianças. Silvio trocou olhares com as mulheres que o acompanhavam. Uma delas, mais jovem, aproximou-se e colocou a mão no ombro da criança com delicadeza. "Você veio sozinha até aqui?" perguntou ela. Duda assentiu, um pouco envergonhada. "Eu prometi para o meu irmãozinho que ia trazer comida. Ele tem só 4 anos e está chorando de fome." Os fotógrafos registravam discretamente a cena, enquanto alguns transeuntes começavam a formar uma pequena aglomeração, curiosos com a presença do famoso apresentador e com a situação inusitada. Silvio Santos olhou ao redor, percebendo a atenção que a cena atraía. Com um gesto calmo, colocou a mão no ombro de Duda e disse: "Você não vai apenas levar restos do meu prato. Vamos fazer algo melhor." Virando-se para um dos seguranças, ele deu instruções breves. Em seguida, dirigiu-se à menina novamente. "Duda, eu gostaria de conhecer sua mãe e seu irmãozinho. Você pode nos levar até eles?" A menina hesitou, lembrando-se das recomendações da mãe para não falar com estranhos ou levar ninguém até sua casa. Mas aquele não era um estranho qualquer. Era Silvio Santos, o homem que sua mãe assistia todos os domingos, mesmo nos momentos mais difíceis. "Posso, mas é longe daqui. E a minha mãe só volta mais tarde", respondeu ela. "Não tem problema", respondeu Silvio. Dirigindo-se ao grupo, ele fez um gesto indicando uma mudança de planos. "Vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos pedir uma refeição completa para você levar para seu irmão. Depois, você nos dá o endereço e mais tarde iremos visitar vocês. O que acha?" Os olhos de Duda brilharam com uma mistura de alívio e incredulidade. Ela simplesmente assentiu, sem conseguir articular uma resposta. O maître do restaurante, que já havia sido alertado sobre a chegada do ilustre cliente, aproximou-se rapidamente. Silvio explicou brevemente a situação e pediu que preparassem uma refeição completa para a viagem, com porções generosas que pudessem alimentar uma família pequena por pelo menos um dia. Enquanto aguardavam, Silvio convidou Duda a sentar-se com eles em uma mesa reservada, afastada das janelas e dos olhares curiosos. A menina, visivelmente desconfortável com o ambiente luxuoso, sentou-se na beirada da cadeira como se temesse quebrá-la ou sujá-la. "Conte-me mais sobre você, Duda. Você estuda?" perguntou Silvio, enquanto um garçom servia água para todos. "Estudo sim, na escola municipal perto de casa. Estou na 3ª série. Eu gosto de matemática", respondeu ela, tomando um gole d'água com cuidado. "Matemática? Isso é ótimo! E o que você quer ser quando crescer?" continuou ele, demonstrando um interesse genuíno. Duda pensou por um momento antes de responder. "Quero ser médica para cuidar da minha mãe. Ela tem problema no coração e sempre está cansada." As 2 mulheres que acompanhavam Silvio trocaram olhares comovidos. Uma delas tirou discretamente um lenço da bolsa para enxugar uma lágrima que teimava em cair. Em pouco tempo, o pedido estava pronto. Várias embalagens contendo massas, carnes, saladas e sobremesas, cuidadosamente acondicionadas em sacolas térmicas para manter a temperatura ideal. O gerente do restaurante, entendendo a situação, acrescentou algumas garrafas de suco e água mineral. Silvio tirou uma caneta do bolso do paletó e pediu que Duda anotasse seu endereço em um guardanapo.
A menina, com letra trêmula mas caprichada, escreveu detalhadamente como chegar até sua casa. Duda, agora você vai levar essa comida para seu irmão e sua mãe. No final da tarde, eu e minhas filhas iremos visitá-los. Está bem assim? Disse Silvio, entregando as sacolas para um dos seguranças que se ofereceu para ajudar a menina a transportá-las. Tá bem, sim, moço. Muito obrigada, respondeu ela, com um sorriso genuíno iluminando seu rosto pela primeira vez naquele dia. Antes que a menina saísse, Silvio fez um último gesto. Tirou do bolso um envelope que parecia conter ingressos para alguma atração e entregou à criança junto com algumas notas de dinheiro. Isso é para ajudar sua mãe até ela encontrar um novo emprego, disse ele simplesmente. Duda, sem saber como reagir diante de tanta generosidade inesperada, fez o que seu coração mandou. Deu um abraço espontâneo no apresentador, seus pequenos braços mal conseguindo envolver a cintura dele. As câmeras dos fotógrafos dispararam rapidamente, capturando o momento de emoção genuína. Com a ajuda do segurança, Duda iniciou o caminho de volta para casa, seu coração leve apesar do peso das sacolas. Atrás dela, Silvio e suas acompanhantes entraram finalmente no restaurante, mas o almoço que planejavam agora tinha um propósito diferente: discutir como poderiam ajudar aquela família de forma mais permanente. O que nenhum deles imaginava é que aquelas fotos, capturadas no momento do abraço, já começavam a circular nas redes sociais, espalhando-se com a velocidade que só as histórias de emoção verdadeira conseguem alcançar. Em questão de horas, o Brasil inteiro saberia do encontro entre a pequena Duda e o lendário Silvio Santos. Quando Duda chegou em casa com as sacolas de comida, encontrou seu irmão Pedro sentado no único colchão que dividiam, brincando silenciosamente com um carrinho de plástico sem uma das rodas. O pequeno cômodo, parte de um antigo galpão industrial, ocupado por dezenas de famílias em situação semelhante, era mantido limpo e organizado, apesar da precariedade evidente. Uma cortina improvisada separava o espaço de dormir da pequena área onde ficava um fogão de 2 bocas e uma pia com torneira que frequentemente ficava sem água. "Duda, você demorou!" exclamou o menino, seus olhos imediatamente atraídos pelas sacolas volumosas. "O que é isso?" "Comida, Pedrinho, comida de verdade", respondeu ela, colocando as sacolas sobre a pequena mesa de plástico, único móvel além do colchão e 2 cadeiras. Enquanto abria os recipientes, revelando lasanhas, espaguetes ao molho bolonhesa, filés de frango grelhados e saladas coloridas, Duda contava para o irmão, em uma linguagem simples, o inacreditável encontro que tivera. Pedro, com os olhos arregalados tanto pela história quanto pela visão da comida, parecia não acreditar totalmente. "O moço da televisão? Aquele do Quem Quer Dinheiro?" perguntou ele, referindo-se ao famoso quadro do programa. "Ele mesmo, Pedro. E ele vai vir aqui mais tarde", respondeu Duda, servindo uma generosa porção de lasanha em um dos poucos pratos que possuíam. Nesse momento, a porta se abriu e Dona Cecília entrou, o cansaço evidente em seu rosto. Aos 36 anos, parecia muito mais velha, os cabelos prematuramente grisalhos e as mãos calejadas denunciavam uma vida inteira de trabalho duro. Ao ver a mesa farta e os filhos animados, parou subitamente, seu semblante mudando de exaustão para preocupação. "Maria Eduarda, de onde veio tudo isso?" perguntou, sua voz trêmula entre o medo e a esperança de que não fosse o resultado de algo ilícito. Duda rapidamente relatou o encontro com Silvio Santos, mostrando o envelope com dinheiro e o que pareciam ser ingressos para o programa dele. Cecília sentou-se lentamente em uma das cadeiras, incrédula. Parte dela queria repreender a filha por ter saído sozinha e abordado estranhos, mas o alívio de ver comida para seus filhos falou mais alto. "E ele disse que vem aqui hoje?" perguntou ela, olhando ao redor,
subitamente consciente da precariedade de seu lar. Disse sim, mãe. No final da tarde, ele é muito legal e as filhas dele também, respondeu Duda, já saboreando um pedaço de lasanha. Cecília passou a mão pelos cabelos, tentando processar a informação. Em qualquer outra circunstância, consideraria aquilo uma fantasia infantil. Mas as evidências materiais, a comida cara, o dinheiro, os ingressos, não deixavam dúvidas. Meu Deus do céu! Murmurou ela, finalmente permitindo-se servir um pouco de comida. Se isso for verdade... Não completou a frase. Em sua mente passavam milhares de pensamentos contraditórios. Vergonha pela situação em que viviam, gratidão pela ajuda inesperada, medo do que aquela exposição poderia significar. Cecília, como muitas mães em situação de vulnerabilidade, temia, acima de tudo, a possibilidade de perder a guarda dos filhos, se as autoridades considerassem que não tinha condições de criá-los adequadamente. As horas seguintes foram dedicadas a uma limpeza frenética do pequeno espaço. Duda ajudava a mãe, enquanto Pedro, agora alimentado e com novas energias, brincava alegremente com seu carrinho quebrado, ocasionalmente perguntando quando o moço da televisão chegaria. Por volta das 5 da tarde, um burburinho incomum começou a se formar na comunidade. Moradores aglomeravam-se nas janelas e portas, observando a chegada de 3 carros pretos reluzentes que paravam na entrada da ocupação. Do primeiro veículo, desceu Silvio Santos, acompanhado por 2 mulheres elegantes, suas filhas. Dos outros carros, saíram alguns seguranças discretos e pessoas que pareciam ser assessores. A notícia se espalhou como fogo entre os moradores. É o Silvio Santos! Ele está aqui! Crianças corriam excitadas. Adultos paravam suas atividades, todos magnetizados pela presença da celebridade em um lugar tão improvável. Um dos moradores, que trabalhava como porteiro durante o dia, reconheceu a menina nas fotos que já circulavam nas redes sociais e ofereceu-se para guiar os visitantes até o cômodo da família. Quando bateram à porta, Cecília respirou fundo, ajeitou o melhor vestido que possuía, guardado normalmente para ocasiões especiais como entrevistas de emprego, e abriu. Boa tarde, disse Silvio com seu característico tom amigável. Você deve ser a mãe da Duda. Prazer em conhecê-la. Cecília, momentaneamente sem palavras, apenas assentiu e deu passagem para que entrassem. O pequeno espaço pareceu diminuir ainda mais com a presença dos visitantes, que educadamente tentavam não demonstrar surpresa diante da precariedade evidente. Eu sou Cecília. Esses são meus filhos, Maria Eduarda e Pedro, apresentou finalmente, recuperando a voz. Desculpem a nossa situação. Agradeço muito pela comida e pelo dinheiro que mandaram com a Duda. Silvio fez um gesto de dispensa com a mão. Não há nada para se desculpar, Cecília. Na vida, todos nós passamos por momentos difíceis. O importante é como enfrentamos esses momentos. Pedro, que até então observava timidamente escondido atrás da mãe, deu um passo à frente. Você é mesmo o moço da televisão? Perguntou com a curiosidade inocente das crianças. Silvio sorriu amplamente, abaixando-se para ficar na altura do menino. Sou eu mesmo. Você assiste ao meu programa? Às vezes, quando tem luz, respondeu Pedro com sinceridade, provocando um sorriso melancólico em Cecília. A simplicidade da resposta do menino pareceu tocar profundamente o apresentador. Ele olhou ao redor, observando o ambiente limpo, apesar da escassez evidente, notando os livros escolares organizados em uma pequena pilha, um desenho colorido de Pedro fixado na parede com fita adesiva, pequenos detalhes que revelavam o esforço de uma mãe em proporcionar um lar digno, apesar das adversidades. Cecília, podemos conversar um pouco? Perguntou ele, indicando uma das cadeiras. Nos minutos seguintes, enquanto as filhas de Silvio entretinham as crianças com histórias e pequenos presentes que haviam trazido, o apresentador ouviu atentamente a história de Cecília. Ela contou
sobre como havia sido abandonada pelo pai de Duda, ainda durante a gravidez, como engravidou de Pedro em um relacionamento breve que também não prosperou, sobre sua luta diária para sustentar os filhos, o problema cardíaco que a limitava fisicamente, a recente perda do emprego devido a cortes na empresa onde trabalhava como faxineira. Nunca pedi nada a ninguém, disse ela com dignidade. Sempre trabalhei para dar o que meus filhos precisam, mas dessa vez está sendo mais difícil. Silvio ouvia com atenção, ocasionalmente fazendo perguntas pontuais. Não havia julgamento em seu olhar, apenas uma compreensão profunda que vinha de quem, apesar do sucesso, conhecia bem as dificuldades da vida. Cecília, vou ser direto com você, disse ele finalmente. A atitude da Duda hoje me tocou profundamente, não apenas pelo pedido em si, mas pela coragem dela em agir para cuidar do irmão. Isso mostra o tipo de valores que você tem transmitido a seus filhos, apesar de todas as dificuldades. Cecília baixou os olhos emocionada. Silvio continuou. As fotos do nosso encontro com Duda já estão circulando nas redes sociais. Muitas pessoas estão comovidas e querendo ajudar. Normalmente, eu evito expor situações como essa, mas acredito que podemos transformar isso em algo positivo para vocês e para muitas outras famílias em situação semelhante. Ele então explicou sua proposta: convidar Cecília e seus filhos para participarem de uma edição especial de seu programa, onde contariam sua história. Não como um caso de caridade, mas como um exemplo de dignidade e amor familiar diante das adversidades. Além disso, ofereceu ajuda imediata, um apartamento alugado por 6 meses em um bairro mais estruturado, próximo a boas escolas, e um emprego para Cecília em uma das empresas do grupo, compatível com sua condição de saúde. Não quero que vocês sejam apenas um caso momentâneo que comove e depois é esquecido, explicou ele. Quero dar a vocês a oportunidade de reconstruir suas vidas com dignidade. O resto dependerá de vocês. Cecília, normalmente uma mulher forte que raramente demonstrava vulnerabilidade diante dos filhos, não conseguiu conter as lágrimas. Anos de luta solitária, de noites em claro, preocupada com o futuro das crianças, de portas fechadas e oportunidades negadas, pareciam agora dar lugar a uma possibilidade real de mudança. Por que está fazendo isso por nós? Perguntou ela finalmente, enxugando as lágrimas com as costas das mãos calejadas. Silvio ficou em silêncio por alguns instantes, como se a pergunta o tivesse feito refletir profundamente. Sabe, Cecília, ao longo da vida conheci pessoas em todos os níveis sociais. Descobri que a verdadeira dignidade não tem relação com conta bancária ou endereço. Tem a ver com integridade, com amor, com os valores que transmitimos. O que vi em Duda hoje, uma criança disposta a superar o medo e o orgulho pelo bem de seu irmão, me lembrou valores que considero fundamentais, e a sociedade precisa ser lembrada desses valores. Enquanto conversavam do lado de fora, uma pequena multidão se formava. Moradores da ocupação, vizinhos do bairro, curiosos que haviam visto as postagens nas redes sociais, todos queriam ver o famoso apresentador. O que começara como um encontro casual entre uma menina faminta e uma celebridade estava rapidamente se transformando em um fenômeno social, amplificado pela velocidade das redes e pela fome de histórias autênticas em um mundo cada vez mais artificial. Dentro do pequeno cômodo, alheia à agitação externa, uma família começava a vislumbrar um novo capítulo em sua história. Pedro já brincava animadamente com as filhas de Silvio, que haviam trazido presentes, livros, brinquedos educativos, roupas novas. Duda observava tudo com uma expressão que misturava alegria e um amadurecimento precoce, como se compreendesse o peso daquele momento na vida deles. Antes de se despedir, Silvio fez questão de provar a comida que haviam trazido do restaurante, agora requentada no pequeno fogão.
Sentados em volta da mesa improvisada, compartilharam uma refeição simples que, naquele contexto, ganhou um significado quase sagrado. Não era apenas comida sendo compartilhada, mas esperança, dignidade e uma nova perspectiva de futuro. Ao sair, já no começo da noite, Silvio foi recebido com aplausos pelos moradores que aguardavam do lado de fora. Com sua característica simpatia, cumprimentou várias pessoas, ouviu histórias breves, distribuiu sorrisos e palavras de encorajamento. Naquele momento, não era apenas o apresentador famoso ou o empresário bem-sucedido, era alguém que, por um gesto de humanidade, havia trazido um raio de esperança para um lugar onde ela frequentemente escasseava. Enquanto os carros se afastavam, Cecília abraçou seus filhos fortemente. Pela primeira vez em muitos anos, adormeceriam não apenas com o estômago satisfeito, mas com a sensação de que o amanhã poderia ser diferente. O que nenhum deles poderia imaginar é que aquele simples encontro entre uma menina faminta e um apresentador famoso desencadearia uma onda de solidariedade que transcenderia aquela família específica, provocando discussões importantes sobre desigualdade social, oportunidades e o poder de pequenos gestos de humanidade em uma sociedade frequentemente indiferente. Na manhã seguinte ao encontro com Silvio Santos, Cecília acordou com o som incomum de vozes e movimentação fora de seu modesto cômodo. Ainda sonolenta, demorou alguns instantes para processar os eventos do dia anterior e compreender que não havia sido apenas um sonho bom em meio a tantas noites de preocupação. Ao abrir a porta, deparou-se com algo inesperado. Vários moradores da ocupação estavam reunidos, alguns segurando smartphones, outros comentando animadamente. Um dos vizinhos, seu Joaquim, um senhor de idade que sempre cumprimentava as crianças com um sorriso gentil, aproximou-se dela. Dona Cecília, a senhora virou celebridade. Está em todos os jornais e na internet, disse ele, estendendo seu celular para que ela pudesse ver. Na tela, uma manchete chamativa. A menina que comoveu Silvio Santos. O encontro que está tocando o coração do Brasil. Abaixo, a foto de Duda abraçando o apresentador, seus pequenos braços contrastando com a elegância do terno dele, a expressão de surpresa e emoção genuína no rosto do empresário capturada em um momento de rara vulnerabilidade pública. Cecília sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Parte dela temia a exposição, mas outra parte, talvez a mais forte, sentia um alívio imenso ao perceber que sua luta silenciosa finalmente havia sido notada. Não apenas notada, mas compreendida e valorizada. Dentro do cômodo, Duda e Pedro ainda dormiam profundamente, exaustos após as emoções do dia anterior. Cecília olhou para os filhos com uma mistura de orgulho e proteção. Por eles, enfrentaria qualquer desafio, inclusive a súbita exposição pública. Seu celular, um modelo antigo que mantinha principalmente para emergências, começou a tocar insistentemente. Mensagens de antigos empregadores, conhecidos distantes, até mesmo familiares que haviam perdido contato há anos. Todos querendo saber se era realmente ela e seus filhos nas reportagens que circulavam. Entre as chamadas, uma se destacou. Era a produção do programa de Silvio Santos confirmando os arranjos discutidos no dia anterior. Em 48 horas, um carro viria buscá-los para levá-los ao novo apartamento temporário. Enquanto isso, preparativos seriam feitos para sua participação no programa especial. Gostaríamos que vocês chegassem um dia antes para conhecer os estúdios e se familiarizarem com o ambiente, explicou a produtora gentilmente. Temos recebido centenas de mensagens de pessoas querendo ajudar sua família, Dona Cecília. Aquilo era surreal demais para ela, que sempre lutara sozinha contra as adversidades. A ideia de repentinamente ter pessoas interessadas em sua história, querendo ajudar, era quase incompreensível.
Naquela mesma manhã, quando finalmente conseguiu acessar um computador na pequena lan house do bairro, Cecília descobriu que o impacto da história havia ultrapassado todas as expectativas. A hashtag Duda Silvio estava entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Empresários, celebridades e pessoas comuns manifestavam-se, muitos compartilhando suas próprias histórias de dificuldades e superação. O que mais a surpreendeu, porém, foi o tom do debate que se formava. Além da comoção imediata, surgiam discussões mais profundas sobre desigualdade social, sobre o sistema de proteção às famílias vulneráveis, sobre o papel das grandes fortunas na diminuição da miséria. Alguns comentários a tocaram particularmente. Essa história não é sobre caridade, é sobre dignidade. Uma mãe criando 2 filhos sozinha, mantendo-os na escola apesar de todas as dificuldades. Isso não é miséria moral, é riqueza de espírito. A atitude de Duda mostra o que deveríamos valorizar como sociedade: a coragem de agir pelo bem dos outros, mesmo quando temos pouco ou nada para nós mesmos. Não precisamos esperar por celebridades para agir. Em cada bairro, em cada comunidade, existem Dudas e Cecílias lutando silenciosamente. Olhe ao redor e faça a diferença onde você está. No dia seguinte, a movimentação continuou. Jornalistas tentavam localizar a família para entrevistas. Curiosos passavam pela ocupação esperando um vislumbre da menina da foto viral. E o mais surpreendente, começaram a chegar doações. Cestas básicas, roupas, material escolar, ofertas de emprego para Cecília, bolsas de estudo para as crianças em escolas particulares. Os vizinhos, solidários, ajudavam a organizar tudo, formando uma espécie de comitê improvisado para gerenciar o que rapidamente se transformava em uma pequena operação humanitária. Duda, observando tudo com seus olhos perspicazes de criança que amadureceu cedo demais, puxou a mãe pela manga da blusa durante um momento mais calmo. Mãe, por que as pessoas só estão ajudando a gente agora? Tem um montão de famílias aqui que precisam tanto quanto a gente. A pergunta, em sua simplicidade infantil, continha uma sabedoria que fez Cecília parar para refletir. Era verdade. A ocupação estava repleta de histórias semelhantes a delas. Mães solo, pais desempregados, idosos esquecidos, crianças brilhantes sem oportunidades para desenvolver seu potencial. Foi então que uma ideia começou a se formar em sua mente. Quando a produtora do programa ligou novamente para confirmar detalhes, Cecília fez um pedido inesperado. Eu só aceito participar se pudermos falar também sobre as outras famílias daqui. Não quero ser tratada como um caso especial quando existem tantas histórias que merecem ser ouvidas. Houve um silêncio do outro lado da linha, seguido por uma resposta cautelosa. Vou conversar com a direção e retorno para a senhora. Enquanto aguardava, Cecília reuniu alguns vizinhos e compartilhou sua ideia. Juntos começaram a documentar as histórias da ocupação. O seu Joaquim, que aos 72 anos ainda catava latinhas para complementar a aposentadoria insuficiente. Dona Marlene, que cuidava sozinha de 5 netos após perder a filha para a violência doméstica. O jovem Gabriel, que havia passado no vestibular para engenharia, mas não tinha condições de arcar com os custos de transporte e material. Quando a produtora retornou, para surpresa de Cecília, a resposta foi positiva. Silvio, pessoalmente, havia aprovado a ideia de expandir o foco do programa para incluir outras famílias da comunidade. Ele disse que sua atitude confirma exatamente por que decidiu ajudá-la, explicou a produtora. Os dias que antecederam a gravação foram intensos. Cecília, auxiliada por voluntários que começaram a aparecer na ocupação, organizou um levantamento detalhado das necessidades mais urgentes das famílias. Duda, com seu jeito comunicativo, ajudava a entrevistar os vizinhos, enquanto Pedro encantava a todos com sua inocência e perguntas inesperadas.
Na manhã da mudança para o apartamento temporário, uma pequena multidão se reuniu para se despedir da família. Muitos choravam, não de tristeza pela partida, mas de esperança pelo que aquela oportunidade representava para todos. "Vocês vão ser nossa voz lá fora", disse Dona Marlene, abraçando Cecília com força. "Mostrem para eles que não queremos esmola, queremos oportunidade." O apartamento designado para eles ficava em um bairro de classe média na zona oeste de São Paulo. Modesto pelos padrões locais, para Cecília e seus filhos parecia um palácio. 2 quartos, sala ampla, cozinha equipada, água quente, segurança na portaria. Luxos simples que para muitos são básicos, mas que para eles representavam uma mudança radical na qualidade de vida. Pedro corria de cômodo a cômodo, abrindo portas e gavetas, com a curiosidade natural de uma criança descobrindo um mundo novo. Duda, mais contida, observava tudo com um misto de encantamento e estranhamento, como se temesse que aquilo fosse demasiado bom para ser verdadeiro. "É só por 6 meses, crianças", lembrou Cecília, tentando manter os pés no chão. "Depois, dependerá do nosso esforço para mantermos nosso próprio lugar." No dia seguinte, conforme combinado, um carro buscou-os para conhecer os estúdios do SBT. Durante o trajeto, Cecília observava pela janela a cidade que conhecia tão bem, mas que sempre havia experimentado de uma perspectiva muito diferente. Geralmente em longos trajetos de ônibus lotados ou caminhadas cansativas entre um trabalho e outro. Nos estúdios, foram recebidos com uma calorosa recepção. Funcionários, técnicos e outros apresentadores faziam questão de conhecer a família que havia comovido o país. Duda, inicialmente tímida diante de tantas câmeras e luzes, rapidamente se adaptou, sua personalidade brilhante emergindo naturalmente. "Ela tem um talento natural para a comunicação", comentou um dos diretores, observando como a menina interagia com a equipe. A gravação do programa especial foi marcada para o domingo seguinte. Seria uma edição especial, intitulada Além das Aparências, histórias que o Brasil precisa conhecer. Além de Cecília e seus filhos, outras 5 famílias da ocupação haviam sido selecionadas para participar, cada uma representando diferentes aspectos da desigualdade social brasileira. Na semana que antecedeu o programa, algo inesperado começou a acontecer nas redes sociais. A história de Duda e Silvio Santos havia inspirado uma campanha espontânea chamada Tchi, Olhe ao Redor, incentivando pessoas a identificarem e ajudarem famílias vulneráveis em suas próprias comunidades, sem esperar por grandes gestos de celebridades ou cobertura midiática. Empresas começaram a anunciar programas de trainee específicos para jovens de comunidades carentes. Escolas particulares abriram processos seletivos para bolsas integrais. Restaurantes implementaram sistemas em que clientes podiam pagar refeições adicionais que seriam oferecidas a pessoas em situação de rua. O movimento crescia organicamente, sem um líder específico ou uma organização por trás, apenas impulsionado pela força de uma história simples que havia tocado algo profundo no consciente coletivo brasileiro. No dia da gravação, o auditório estava lotado. Silvio Santos, mantendo seu estilo característico, mas com um tom mais sóbrio que o habitual, iniciou o programa relembrando o encontro com Duda. Muitas vezes na vida, são os momentos não planejados que nos ensinam as lições mais importantes, disse ele. Quando aquela pequena menina me abordou pedindo restos de comida, minha primeira reação foi de surpresa. Mas rapidamente entendi que estava diante de algo muito maior que um simples pedido de ajuda. As câmeras focaram em Duda, sentada entre a mãe e o irmão, vestindo um conjunto simples, mas elegante, seus cachos agora bem cuidados, emoldurando o rosto que já havia se tornado familiar para milhões de brasileiros. Duda não estava pedindo por ela.
Estava pedindo pelo irmão menor, e nesse gesto simples vi valores que nossa sociedade muitas vezes esquece: solidariedade, amor familiar, coragem. Vi uma criança assumindo responsabilidades de adulto porque as circunstâncias assim exigiam. O programa se desenrolou com sensibilidade e respeito, evitando tanto a glamorização da pobreza quanto o sensacionalismo. Cada família convidada teve seu momento para compartilhar não apenas suas dificuldades, mas também seus sonhos, talentos e perspectivas únicas sobre a realidade brasileira. Seu Joaquim falou sobre como a desvalorização dos idosos se manifesta na insuficiência das políticas de aposentadoria. Dona Marlene emocionou o auditório ao relatar como mantinha 5 netos estudando, apesar de todos os obstáculos. O jovem Gabriel explicou as barreiras invisíveis que estudantes de baixa renda enfrentam, mesmo quando conseguem acessar o ensino superior. Quando chegou a vez de Cecília, ela surpreendeu a todos com sua eloquência simples, mas poderosa. Durante anos, acordei às 4 da manhã para limpar escritórios onde pessoas ganhavam em um dia o que eu ganhava em um mês. Nunca senti inveja ou raiva. Apenas esperava que um dia meus filhos pudessem estar do outro lado dessa equação. Não quero que me deem nada de graça, apenas quero um mundo onde o esforço seja justamente recompensado, onde o CEP não determine o futuro de uma criança. O auditório irrompeu em aplausos espontâneos. Até mesmo Silvio, conhecido por seu autocontrole diante das câmeras, parecia visivelmente emocionado. O ponto alto do programa veio quando Duda, incentivada pelo apresentador, contou sua versão da história. Eu só queria trazer comida para o meu irmão. Não sabia que o moço era famoso, disse ela com a sinceridade desconcertante das crianças. Mas agora entendi que às vezes precisamos pedir ajuda. Não é vergonha, é coragem. A sabedoria contida naquelas palavras simples provocou uma reflexão profunda. Na plateia, muitas pessoas enxugavam lágrimas discretamente. O programa não se limitou a histórias emocionantes. Incluiu também especialistas em políticas públicas, educadores e empreendedores sociais, discutindo soluções práticas para questões como habitação popular, educação inclusiva e geração de emprego e renda em comunidades vulneráveis. Ao final, Silvio Santos anunciou uma série de iniciativas concretas: um fundo para financiar bolsas de estudo, parceria com empresas para programas de primeiro emprego, apoio à regularização de moradias em ocupações como a onde Cecília vivia, entre outras medidas. Isso não é caridade, fez questão de enfatizar. É investimento no futuro do Brasil. Essas crianças, esses jovens, esses trabalhadores incansáveis são o maior patrimônio que nosso país possui. A repercussão do programa foi imediata e avassaladora. Nas horas seguintes à transmissão, as redes sociais foram inundadas com depoimentos de pessoas que se sentiram inspiradas a agir em suas próprias comunidades. Políticos de diferentes espectros ideológicos manifestaram-se, reconhecendo a necessidade de políticas mais efetivas para combater a desigualdade. Empresas anunciavam adesão às iniciativas propostas durante o programa. Nas semanas seguintes, Cecília iniciou seu novo emprego em uma das empresas do grupo como assistente administrativa, função que permitia horários compatíveis com seus cuidados médicos e com a rotina escolar dos filhos. Duda e Pedro foram matriculados em uma escola particular, próxima ao novo apartamento, recebendo o apoio necessário para se adaptarem ao novo ambiente e recuperarem eventuais defasagens. Mais importante que as mudanças materiais, porém, foi o impacto psicológico. Pela primeira vez em muito tempo, Cecília podia planejar o futuro além da sobrevivência imediata. Podia sonhar com a faculdade para os filhos, com uma casa própria, com tratamentos adequados para sua condição cardíaca. 3 meses após a exibição do programa, foi realizada uma cerimônia na ocupação onde a família havia morado.
Com a presença de autoridades municipais, representantes de ONGs e o próprio Silvio Santos, foi anunciado um projeto de regularização fundiária e urbanização do local, transformando a ocupação precária em um conjunto habitacional digno, com infraestrutura básica e equipamentos comunitários. Na placa de inauguração das obras, uma frase simples mas poderosa: Projeto Duda. Porque olhar ao redor é o primeiro passo para mudar o mundo. A menina, presente na cerimônia, observava tudo com seus olhos grandes e expressivos, ainda não compreendendo completamente a dimensão do movimento que havia ajudado a desencadear. Para ela, o mais importante era ver o sorriso no rosto da mãe, as novas oportunidades para seu irmão e a esperança renovada nos olhos de seus antigos vizinhos. Em uma entrevista concedida naquele dia, quando perguntada sobre o que havia aprendido com toda essa experiência, Duda respondeu com a simplicidade profunda que a caracterizava. Aprendi que, às vezes, a gente pensa que está pedindo sobras, mas, na verdade, está pedindo uma chance, e todo mundo merece uma chance. Silvio Santos, ao seu lado, complementou. E eu aprendi que às vezes achamos que estamos dando quando na verdade estamos recebendo muito mais. Essa menina e sua família me deram uma lição que nenhum dinheiro pode comprar. A lembrança de que por trás de cada estatística existe uma história humana digna de ser ouvida e valorizada. O caso de Duda e Silvio Santos eventualmente deixaria as manchetes, como acontece com todas as notícias em nosso mundo de atenção fragmentada. Mas seu impacto permaneceria, como ondas que se expandem silenciosamente muito além do ponto onde a pedra tocou a água. Em salas de aula, em reuniões empresariais, em gabinetes políticos, a história seria lembrada como um ponto de inflexão. Um momento em que o Brasil foi lembrado de que seu maior desafio não é a falta de recursos, mas a desigualdade na distribuição de oportunidades. E para uma menina que apenas queria levar comida para o irmão faminto, esse legado, embora não compreendido em sua totalidade, seria carregado com orgulho e responsabilidade. Duda cresceria sabendo que seu pequeno gesto de coragem havia inspirado outros a olharem além das aparências, a enxergarem dignidade onde muitos viam apenas necessidade, a reconhecerem que a verdadeira medida de uma sociedade está em como ela trata seus membros mais vulneráveis. Numa tarde de domingo, quase um ano após o encontro que mudou suas vidas, Cecília e seus filhos sentaram-se na sala confortável de seu novo lar para assistir ao programa de Silvio Santos, agora uma tradição familiar ainda mais significativa. Na tela, o apresentador iniciava um novo quadro dedicado a histórias inspiradoras de brasileiros comuns, realizando feitos extraordinários em suas comunidades. Tudo começou com uma menina corajosa, disse ele na abertura. E agora, vamos conhecer outros brasileiros que estão fazendo a diferença. Duda sorriu, reconhecendo o poder transformador que pequenos gestos podem ter quando amplificados pela solidariedade coletiva. Sua jornada pessoal havia apenas começado, mas o efeito cascata de seu encontro inesperado com Silvio Santos continuaria reverberando, lembrando ao Brasil que sua maior riqueza sempre esteve escondida à vista de todos, nos sorrisos, na dignidade e na resiliência de seu povo. Queridos amigos que nos acompanham, se esta história de Maria Eduarda e Silvio Santos tocou seu coração como tocou o meu, deixe seu like agora mesmo para que possamos levar mais histórias como esta a outras pessoas. Você se lembra de quando Silvio alegrava nossos domingos com seu carisma único? Que memória especial guarda dele em sua família? Compartilhe nos comentários o que mais te emocionou nesta história. Foi a coragem da pequena Duda? A reação do nosso querido Silvio? Ou talvez, como um gesto de bondade, pode transformar tantas vidas?
Inscreva-se no canal para mais histórias que nos fazem acreditar na humanidade e no poder das segundas chances. E se você também sente saudades daqueles domingos mágicos com o Silvio em nossas telinhas, deixe seu comentário carinhoso. Sua participação é o que mantém viva a memória e os valores que ele sempre representou para todos nós brasileiros.